Olá, esse é o canal Arqueologia e Pré-História e esse é o primeiro vídeo de uma minissérie de 3 episódios sobre sambaquis. Eu e Juca conversamos com a Renata Estevam e com a Jéssica Cardoso sobre como foram construídos esses sambaquis e quem foram os construtores desses sambaquis. Essa série foi pensada para você, que assim como a gente está em quarentena e que gostaria de ver mais conteúdo de divulgação científica da arqueologia para se entreter e aprender. Vocês poderiam me falar um pouquinho sobre vocês? Meu nome é Jéssica Mendes Cardoso, eu sou bióloga de formação, né? Fiz minha graduação em Ciências Biológicas, meu mestrado eu fiz em Arqueologia, pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e atualmente eu faço doutorado também em Arqueologia pelo MAI-USP, e eu estou atualmente associada no Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva, e o meu doutorado ele é em cotutela, também com a Universidade de Toulouse, na França. Eu me chamo Renata, eu sou formada em História e aqui por Santa Catarina, na Universidade do Sul de Santa Catarina. Faço parte do grupo de pesquisa da universidade, que é o Grupo EP Arqueologia. Sou formada em Arqueologia pelo MAI-USP. Minha dissertação de mestrado foi com o tema de sambaquis. Eu trabalhei com arqueologia funerária e com bioarqueologia. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui para vocês, então eu vou direcionar essa pergunta aqui primeiro para Renata, é basicamente o que é um sambaqui? Certo. Bom, a palavra sambaqui, ela vem da etimologia tupi-guarani, que significa amontoado de conchas. Os sambaquis são sítios arqueológicos pré-coloniais, né, eles são compostos com sobreposição de muitas camadas de materiais faunísticos, principalmente por conchas, né, de moluscos, que, então, ao longo do tempo, acabaram por formar esses verdadeiros montes, né? O que vocês estão vendo aqui é um perfil, quer dizer, um corte, uma parede do sambaqui cabeçuda. Os sambaquis são os sítios mais antigos do atual litoral brasileiro e representam uma ocupação humana de pelo menos 8 mil anos atrás. Como eles eram construídos? Eles foram construídos por diversas camadas de conchas sobrepostas. Aqui no Sambaqui Garapava dos Filhos, o sambaqui é uma construção antrópica. Ela foi totalmente construída por humanos. Então, por isso que a gente não consegue escavá-lo por níveis naturais. Eles só são revelados quando eles têm esses perfis já escavados. E aí você pode ver um bloco bem compactado de conchas. Uma pequena divisão aqui, formada por mais sedimentos do que conchas. E, novamente, o aumento das conchas aqui embaixo. Então, essas camadas são as camadas construídas de ocupação do sítio. E aí, em meio a elas, a gente encontra restos de fogueiras, vestígios de esqueletos de animais, né, principalmente de peixes, e de ferramentas líticas, que são as ferramentas produzidas em pedras. Alguns arqueólogos, eles defendem a ideia de que os sambaquis funerários, né, os sambaquis cemitérios, são construídos pela deposição de sucessivos sepultamentos humanos, e pela sobreposição de conchas e de outros artefatos, materiais colocados sobre eles, né? Associado também à realização de eventos coletivos para os banquetes funerários. Bom, e a construção de muitos sambaquis, ela foi feita ao longo de muito tempo, né? Alguns apresentam milhares de anos de ocupação, e que a gente tem algumas pesquisas que indicam que essa ocupação teve centenas de anos ininterruptas, muitas vezes, né? Então, aí ele vem sendo utilizado por diversas gerações. Renata, você comentou aí agora que há pelo menos 8 mil anos atrás que tem essas ocupações de sambaquis, né? Então, eu quero saber de você, especificamente, quais que são esses sítios mais antigos? Eu me lembro, assim, muito por alto de ouvir falar de um sambaquis de até 9 mil anos lá no Vale do Ribeira, né? Então, quais são esses sambaquis mais antigos e onde que eles estão localizados? Então, a gente tem alguns sambaquis mais antigos no Rio de Janeiro, São Paulo e em Santa Catarina também, né? Tem algumas datações. No Rio de Janeiro tem o sambaqui do Algodão, que ele é datado de 8.700 anos antes do presente. Para São Paulo, então, a gente tem o sambaqui Cambril Grande, que a data dele é de 7.800 anos do presente,
e os sítios Piaçaguera, que ele tem por volta de 7.300 anos antes do presente. Isso para São Paulo. Para Santa Catarina, a gente tem o sítio Caipora, que ele tem a data de 7.400 anos, aproximadamente. E aí, para sítios mais antigos, né, que você comentou, então a gente tem esses sítios nas áreas interioranas, né, de contextos de sambaquis fluviais, que ficam no estado de São Paulo, né, que é o sítio Capelinha, que ele tem um pouco mais de 10 mil anos, né, a data dele é um pouco mais de 10 mil anos antes do presente. Então, que ele se configura como o sambaqui mais antigo do Vale do Ribeira de Iguape. E agora nós vamos responder algumas perguntas enviadas pelo público. O Adriano pergunta: o povo do sambaqui é índio ou paleoíndio? O termo índio, na verdade, ele significa nativo de algum lugar. A gente usa o termo índio para se referir geralmente aos nativos do continente americano. Então, o índio e o paleoíndio, eles podem, nesse sentido, serem até sinônimos. Mas quando a gente usa paleoíndio, especificamente, ele é um termo que foi cunhado décadas atrás por arqueólogos norte-americanos para se referir aos nativos americanos mais antigos que ocuparam o continente. E que, em termos culturais, eles são bem distintos dos ameríndios, que são os grupos indígenas mais recentes, que têm um estilo de vida bem diferente, onde eles já produzem cerâmica, onde eles têm um estilo de vida mais sedentário, onde eles têm agricultura. E os paleoíndios são aqueles caçadores-coletores, os mais antigos. Já os sambaquieiros, eles não se encaixam exatamente nem entre os ameríndios, nem entre os paleoíndios, porque eles têm um estilo de vida bem distinto. É que, apesar da gente ter essas datas bem antigas para os sambaquis, mais antigas do que até pouco tempo atrás a gente imaginava, né, que só tinham 4, 5 mil anos no máximo os sambaquis, agora a gente está vendo que eles entram até desde o Holoceno inicial. Mas durante o Holoceno inicial, parece que não existem tantos sambaquis e parece que é durante o Holoceno Médio, ou no final do Holoceno Médio, que existe uma expansão, que o pessoal está chamando de uma expansão da cultura sambaqueira em toda a costa brasileira. Você sabe falar um pouquinho mais disso daí pra gente, Jéssica? Bem, acho que quando a gente fala de sambaqui, né, o próprio conceito de sambaqui existe algumas divergências, porque são sítios formados por concha, e quando a gente pensa em sítios formados por concha, existe sítios no mundo todo, né? Existe também no continente africano, na Europa, na América do Norte, e no Brasil a gente chama de sambaqui, porque a gente adota essa nomenclatura tupi-guarani, e o que a gente vê também é que eles estão distribuídos ao longo de toda a costa, né, brasileira, toda a faixa litorânea. Existem esses mais antigos em algumas regiões, mas eles estão distribuídos, né, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, e estão concentrados as pesquisas mais na região sul e sudeste. O que é uma pena, né? Infelizmente isso ocorre, porque na verdade a gente não sabe se existem concentrações em outras regiões do país, porque muitas áreas não foram estudadas ainda, ou se esses sítios foram encontrados e registrados, não foram escavados, não tem pesquisas nas regiões. E na região, né, sudeste, sul, a gente vê que os sambaquis eles são mais numerosos, né? Em Santa Catarina é mais para a região central, no norte e no sul. Para Paraná, a gente tem, né, uma concentração na Baía do Paranaguá e Guaratuba, São Paulo, né, Canané, Iguape, Santos, e no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, na região dos Lagos. Esses sítios acabam sempre estando localizados, né, juntos a corpos d'água, enfim, lagoa, estuário, mangue, rio, né, no caso dos fluviais. Mas em relação a essa datação, realmente, a gente vê que tem sítios, né, com datações bem recuadas, mas eles estão mais distantes da atual faixa costeira, e a maior parte dos sítios, né, a maior concentração, aqueles que a gente conhece, que foram datados, eles têm data por volta de 3 mil anos, 2 mil anos, então acredita-se que durante esse período, essas populações seriam maiores, né, estariam um grande boom populacional nessas regiões, pela grande quantidade de sítios ativos nessas datas. Agora uma pergunta do César Batista. Os povos do interior produziam algum tipo de sambaqui ou só os do litoral? Os sambaquis eram feitos só de concha ou de outro material?
Acho que essa pergunta a gente já respondeu um pouco, né, dela, falando anteriormente sobre os fluviais. Então, sim, né, algumas regiões do Brasil também tem sambaqui, como na Amazônia, em São Paulo, no norte de Santa Catarina, a gente tem esses sítios formados em conchas mais próximos aos rios. Só que nesses casos, na Amazônia, por exemplo, até onde eu sei, tem sítios, por exemplo, sambaquis no Amapá, inclusive sambaquis que tem cerâmica, né? Porque os sambaquis que a gente estuda no litoral, eles essencialmente sambaquis clássicos, né? Não tem cerâmica. E eles também são formados, sim, pela sobreposição de moluscos, né? Mas como eu tinha mencionado antes, vai depender da disponibilidade desses moluscos, eles vão ser terrestres ou de água doce, não vão ser exatamente iguais aos sítios que a gente vê no litoral. É bom também destacar que os sambaquis, né, eles não são essencialmente formados apenas pelas conchas, né? Na estratigrafia a gente vê que as conchas elas são realmente mais visíveis, mais volumosas, mas as camadas, elas não são camadas homogêneas, né? Elas vão ter camadas com muitas conchas, de fato, outras, né, com mais sedimento, matéria orgânica, camada com ossos, né, vestígios de animais, áreas que são inteiramente funerárias, né, vai existir vários outros materiais associados a essa função funerária, mortuária, e depois algumas áreas são recobertas por conchas, então acho que é importante destacar que não existe, né, essa homogeneidade. Voltando aqui rapidamente nessa questão da expansão sambaqueira, a impressão que dá é que quando começa a aparecer, né, esse monte de sambaqui na costa brasileira, no final do Oceano Médio, não apenas a gente pensa num boom populacional por causa da quantidade de sambaquis que surgem, mas também surgem sambaquis que na arqueologia a gente tem apelidado eles carinhosamente de sambaquis monumentais, que são aqueles sambaquis que chegaram a atingir 60 metros de altura, coisa assim. Você pode falar um pouquinho pra gente especificamente desses sambaquis monumentais? Os sambaquis monumentais, né, eles atingem essas grandes dimensões, né, eles são realmente muito grandes, ao longo de muito tempo, né, de ocupação. Alguns desses sambaquis, eles têm milhares de anos de ocupação, então eles não são formados, né, de repente surgiu um sambaqui monumental, não. Essas camadas de conchas, elas vão sendo construídas pouco a pouco, né. E a gente percebe que esses sambaquis monumentais, eles estão mais localizados, né, em Santa Catarina, por algum motivo que a gente também não sabe exatamente qual é. Existem alguns relatos feitos por arqueólogos que escavaram sambaquis lá na década de 1960 em diante, como o Padre Ror, que fala de sambaquis monumentais com até 70 metros de altura, né, na região de Laguna. E, recorrentemente, nessa região, os sambaquis também possuem uma grande quantidade de sepultamentos humanos, a maior parte deles é funerária. Em outros estados, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, os sambaquis eles são grandes, mas eles são um pouco menores, se a gente comparar com os de Santa Catarina, né? Alguns atingem, às vezes, no máximo 5 metros de altura, no Rio, por exemplo. Mas também são locais de sepultamento dos mortos, alguns deles. Acho que essa grande, né, construção de sítios monumentais representa essas inúmeras gerações que viveram, né, na costa. E esses sítios, alguns autores vão defender que são, então, marcos territoriais, né? Eles são marcos permanentes numa paisagem e representa uma certa estabilidade desses grupos, uma estabilidade temporal, territorial e também simbólica, né, em relação à construção desses sambaquis, né, como um fenômeno cultural que vai transcender regiões, né, diferentes regiões. O que ocorre também com esses sítios, infelizmente, é que a maior parte deles foram parcialmente ou quase totalmente, né, destruídos, como é o caso do sambaqui de Cabeçuda, e atualmente ele tem dimensões muito menores, hoje com um quarto dessa área original preservada. Agora respondendo à pergunta do Nicodemos Chagas. Qual é o maior sambaqui em território nacional? E qual é o sambaqui que apresentou mais diversidade cultural? Como eu mencionei, né, anteriormente, esses sambaquis, os maiores, estão nessa região centro-sul de Santa Catarina, região de Laguna, Tubarão, Jaguaruna, uma área bastante pesquisada pela arqueologia brasileira. E o maior de todos eles, a gente acredita que seja o Garopaba do Sul, ele está localizado em Jaguaruna, mas também existem outros nessa região que também atingiram grandes dimensões, como o Jabuticabeira II, que é um sambaqui muito bem estudado, né, pela arqueologia brasileira, acho que é o mais estudado. O Cabeçuda, os sambaquis ali de Santa Marta, sambaquis de Congonhas, Figueirinha,
Os carniças também são sambaquis que atingiram grandes dimensões. Você falou que o maior que a gente tem aqui hoje é o Garopaba do Sul, certo? Que ele chegava a ter 30 e estima-se, né, que eram uns 35 metros, hoje ele está com 25, se eu não me engano, 22, alguma coisa assim. Eu e a Gabi chegamos a passar por lá recentemente. Assim como o Sambaqui Cabeçuda, que fica a alguns quilômetros aqui para o norte, no município de Laguna, o Sambaqui Garopaba do Sul, que fica localizado no município de Garopaba do Sul, também é um dos maiores sambaquis já registrados na história brasileira, o famoso Sambaqui monumental. Esse sambaqui aqui, estima-se que ele tinha cerca de 35 metros de altura, mais ou menos. Hoje ele tem 24 metros até aqui no topo. Quem olha de longe, isso daqui, até pensa que é uma duna, mas quando chega perto percebe que aqui não tem só areia. Aqui está cheio das conchinhas utilizadas na construção do sambaqui. Mas o Cabeçuda, o registro que ele tem originalmente, mesmo quando o Castro Faria escavou ele era muito maior, né, do que o Garopaba do Sul. Ele chegava a cerca de 60 metros, não é isso? Então, o sambaqui de Garopaba do Sul ele acaba, né, sendo mencionado como maior, não necessariamente por uma questão de altura, né? Não somente por a questão de altura, mas porque ele ocupa, se eu não me engano, 6 hectares. Então, é mais nesse sentido, não simplesmente uma dimensão, a altura, né? Mas todas as dimensões dele, porque ele realmente é muito extenso. Bom, a gente visitou o Cabeçuda, ele era realmente um diâmetro enorme. Quando a gente visitou o Garopaba do Sul, a gente não sabia onde que ele começava, onde que ele terminava, porque era uma montanha gigantesca, cara. Que a respeito, quando a gente fala, né, de diversidade cultural, é difícil afirmar exatamente, porque mesmo em regiões que a gente tem muitos estudos, poucos sítios foram sistematicamente escavados, né? Aqui a região que a gente conhece bem, a Renata, a região de Laguna, é uma região bastante estudada, mas os sítios, eles foram foi feito um bom levantamento, foi muito datado, mas nem todos os sítios foram escavados, né? A gente tem poucos sítios que, de fato, foram sistematicamente escavados. Então, acho que as pesquisas mais antigas, elas acabam considerando os sambaquis como uma unidade cultural, né? Que eles teriam, tipo, as mesmas práticas ao longo de muito tempo, né? Que pescava, coletava molusco, preparava as ferramentas, enterrava os mortos. Mas quando a gente pensa nas pesquisas que são desenvolvidas nos últimos anos, né, eu falo assim, 15, 10 anos mais ou menos, acho que as pesquisas começaram a olhar mais para as questões minuciosas, né, os métodos avançaram, o olhar mudou um pouco para a gente pensar nas pequenas camadas, o que elas significam, né, então, alguns estudos, como por exemplo, de micromorfologia, têm demonstrado uma maior diversidade na formação desses sítios, né, em questões intrasítio e intersítios, né, e acho que os estudos de fauna também têm avançado nesse sentido, a demonstrar que não necessariamente todos os sambaquis são formados pelas mesmas espécies, pelos mesmos tipos de fauna, e vai existir diversidade cultural, né, nesse sentido de que eles estão escolhendo coisas diferentes, né, porque é sambaqui que eles são todos iguais e têm exatamente as mesmas coisas dentro dele, né. Foi comentado aqui agora há pouco sobre, né, esses montículos de conchas que não se encontram apenas no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem isso que a gente chama de sambaqui, mas montículos de conchas, ou concheiros, como são ditos na literatura arqueológica, eles existem no mundo todo. Então, já foram mencionadas várias partes do mundo, né? No Japão a gente sabe que existem concheiros, em Portugal, na América do Norte. Então, resta essa dúvida pra gente, né? Então, qual que é a diferença? Por que aqui no Brasil a gente chama de sambaqui e em outros lugares a gente chama de concheiro? Quando eu vi até, né, essa dúvida, acho que foi o Rodrigo Ângeles até mandou essa pergunta, né, perguntando qual a diferença entre concheiro, entre sambaqui. Fiquei um pouco na dúvida se ele estava se referindo a concheiros, né, quando a gente chama de concheiros sítios arqueológicos ou concheiros naturais. Então, de fato, né, existem sambaquis no mundo todo, como você falou. Aqui a gente chama de sambaqui porque a gente herda essa nomenclatura dos Tupi-Guarani, que chegaram e viram os sambaquis e deram esse nome, né, esse monte de conchas. Nos outros lugares, a nomenclatura ela varia, né? Chama às vezes de Shell Mound, Shell Midden, Shell Bearing Sites em inglês, né? Geralmente Shell Midden está associada a essa ideia de restos, né? De alimentação, restos de cozinha. Enquanto aqui, geralmente eu, por exemplo, quando vou escrever, traduzir sambaqui para o inglês, eu prefiro utilizar Shell Mound, porque eu acho que denota mais que
sítios não são só restos de cozinha, né? É muito além do que isso. E eu acho que ainda existe essa diferença de que em alguns locais do mundo a pesquisa ela volta para esse lado de entender os sítios como restos ainda de cozinha. No Brasil a gente ia nessa linha, né? Até que vieram as pesquisas a partir aí da década de 1990 e começaram a ver, não, opa, peraí, não, sambaqui não é só isso, né? E tem uma diferença aí entre essas duas questões. Se a gente for diferenciar, né, essas duas categorias de com cheiro natural, com cheiro antrópico, a gente percebe que o sambaqui tem essa seleção, né, das conchas, então com cheiro também natural ele não vai ser igual ao sambaqui, na sua própria composição, no tamanho das conchas, na seleção das conchas e entre outros vestígios culturais que vai ter no sambaqui que não vai ter no com cheiro natural. Eu acho que essa pergunta ela foi feita no sentido de que, de uns anos para cá, tem alguns pesquisadores que trabalham com sambaquis no Brasil e que eles têm defendido que o sambaqui não é apenas o concheiro, né? Seria um tipo de concheiro, né, os concheiros de uma cultura específica que está sendo chamada de cultura sambaquieira. Então, por isso que eu mesmo tinha essa dúvida, né? Por que os sambaquis que tem mais pro norte do Brasil, para o litoral norte, não são chamados de sambaquis por esses pesquisadores, e esses que são os mais concentrados, que é onde tem os monumentais e tudo mais, no sul e sudeste, são chamados de sambaquis. E aí a resposta que eu recebi desses pesquisadores, que é o pessoal lá do Museu Nacional, que tem trabalhado com isso, eles falam que esses sambaquis, que seriam sambaquis de fato, eles são assim chamados porque eles apresentam um padrão cultural que não é observado em outros concheiros, seja mais para o norte do país ou para fora disso. Não sei se você está de acordo com isso. O que você acha? Bem, essa questão da nomenclatura dos sítios, vou dizer que quando eu estava fazendo meu mestrado me pegou assim também. Eu fiquei refletindo muito sobre isso porque eu trabalho mais com a parte do fim da ocupação sambaqueira, né? O que eu venho trabalhando desde então. Agora eu vou começar a trabalhar com sítios mais antigos, mas trabalhei sempre, né, com essa parte no final da ocupação, quando a gente tem uma diminuição de conchas no substrato, né, dos sítios costeiros. E mesmo aqui, né, no sul-sudeste, essas regiões que a gente estuda os sambaquis, que seriam, né, os sambaquis propriamente ditos, também existem outros concheiros menores, né, outros sambaquis menores, que às vezes as pessoas chamam de concheiro, às vezes as pessoas chamam de acampamento conchífero. Também tem essa. Eu vejo pela revisão que eu fiz assim de toda a literatura no meu mestrado para escrever meu projeto de doutorado, é que acho que não existe um consenso ainda, né, entre os arqueólogos que trabalham com arqueologia costeira, de que nome a gente vai para esses sítios. São sambaquis só quando eles representam uma unidade cultural, sambaqui determina uma unidade cultural, né? Eles são todos iguais. Eu acho que não, eles são diferentes. Acho que eles podem ser diferentes regionalmente, eles podem se diferenciar ao longo do tempo. Eu acho que ainda tem muito a avançar nesse sentido na pesquisa brasileira. Eu não sei falar muito sobre sambaquis, né, do norte, nordeste, porque é a área que eu estudo. Eu li pouca coisa sobre isso. Acredito que os sítios lá não atinjam, né, essa monumentalidade ou essa grande densidade de sítios, mas para a gente pensar numa questão de unidade cultural, né, de é tudo a mesma coisa, ou é diferente ou não, acho que tem que se reunir essa galera toda que trabalha com o sambaqui e vamos conversar, vamos discutir sobre isso e vamos pesquisar mais também, né, porque tem muitas áreas que tem que falta, né, essa pesquisa, né, muitos estados mesmo, no Espírito Santo, por exemplo, agora recentemente começaram as pesquisas lá, né, agora que a gente está começando a entender como é que são os sambaquis do Espírito Santo. Então, tem muitas áreas ainda que falta estudar. Eu acho que tem muita nomenclatura e, de fato, isso é um problema quando a gente começa a fazer as revisões, a estudar, a entender o que é cada sítio. Mas o problema também está na diversidade dos sítios, né? Eles não são exatamente iguais, né? Em forma de composição e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente realmente debater para talvez tentar chegar a um consenso. Eu também não sei se isso é possível, diante de que esses sítios são bastante diversos, né? Desde a sua formação, a ocupação dos grupos. E então, a melhor forma é continuar estudando, né? Porque pesquisando e tentando entrar em consensos. Mas é difícil colocar cada coisa dentro de uma caixinha.
O César Batista pergunta: quantos sambaquis foram encontrados no Brasil? Eles são bem protegidos pelas autoridades? Bom, a gente não tem um número exato de uma quantidade X de sambaquis que foram encontrados, né? A gente sabe que eles estão na casa das centenas, né? A gente tem muitos sambaqui no Brasil, e eles estão concentrados principalmente no sul e no sudeste. Mas a gente também tem um problema que consiste em não ter todos os sítios registrados. Também isso dificulta em saber a quantidade aí de sítios que a gente tem. Além dos sítios que existem e que a gente ainda não conseguiu estudá-los, né? E se a gente for falar aqui na região, por exemplo, né, região de Laguna, que eu mais pesquiso, que o Grupo Arqueologia, que é o grupo que eu faço parte, que a gente pesquisa bastante na região, o grupo registrou pelo menos 133 sambaquis só aqui na região de Laguna. Então, a gente tem um volume bastante grande de sítios, né? Se a gente for pensar nessa proporção de sítios só daqui da região. E aí, quando se pergunta da proteção desses sítios pelas autoridades, na verdade, assim, existem as medidas legais, existem as leis que protegem os sítios, né? Não só os sambaquis, mas todos os sítios arqueológicos, mas elas são insuficientes diante da quantidade de sítios arqueológicos que a gente tem, né? E também tem pouca fiscalização. Então, é muito complicado a proteção dos sítios, né? De manter eles preservados. Então, mesmo com a criação das leis de proteção, continuaram e ainda continua sendo destruídos sítios, né? No caso dos sambaquis, antigamente com a extração de conchas, né, para a produção do cal, e também como um aterro das estradas, e atualmente as pessoas usam os sítios como pista de motocross. Então isso também deteriora e destrói muito o sítio. Né? Como os sítios são muito grandes, né, são monumentais, eles acham que é uma ótima pista para andar de moto em cima. Infelizmente isso acontece. Então, assim, pensando nesse cenário todo e pensando nas atividades que o Grupep desenvolve aqui na região, é um grupo de pesquisa que tem pelo menos 15 anos de atuação aqui, e que faz muitas atividades educativas, né? Então a gente pensa que as medidas educativas são importantes porque elas podem sensibilizar as comunidades circunvizinhas dos sítios, né? E também a comunidade escolar para ter ações mais eficazes de proteção, né? Porque se essas comunidades, né, se as escolas, se as crianças entendem que os sítios fazem parte da história delas, né, se elas se reconhecem com os sítios, é mais fácil essa preservação. A gente, às vezes, vai em alguns sítios aqui na região e que, quando tem pessoas desconhecidas, às vezes os vizinhos que moram ao redor ainda vêm perguntar pra gente, quem é vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Não pode subir no sítio, não pode destruir, não pode, né? Isso é um panorama legal da gente ver como de ações educativas funcionam bem, né? Então, eu acho que está longe do ideal, né? A gente precisa caminhar muito ainda nessa questão da proteção dos sítios. Uma pergunta aqui que o Nicodemos Chagas deixou aqui para a gente, que é bem interessante também. A arqueologia subaquática já identificou sambaquis submersos na costa brasileira? Eu acho que existe, né, uma relação entre sambaquis e nível do mar, né? Acho que isso está bem comprovado em algumas regiões, que comprova isso, né? Que a linha da costa, à medida que ela está no seu máximo transgressivo, os sítios mais antigos que nós temos registrados hoje, eles estão localizados mais distantes dessa linha da costa atual. Então, sítios que a gente está falando de 7 mil anos, eles geralmente estão mais distantes, porque nesse período a linha da costa estava mais avançada, né? Existia a transgressão, e aquele período que a gente até mencionou, né, do boom da população, por volta de 3 mil anos, esses sítios começam a chegar mais próximos da linha costeira atual. E alguns pesquisadores, eles vão sugerir que a ocupação humana na costa, ela podia ser mais recuada, ela realmente podia ter ocorrido anterior, né, a 7, 8 mil anos, mas que a gente não tem esse dado, porque nesse período o nível do mar estaria mais recuado do que está atualmente. Esses sítios, se eles existem, eles estariam submersos. Então, existem algumas pesquisas que tentaram elaborar modelos preditivos, né, para pensar nesse tipo de ocupação mais recuada, em sítios que possivelmente estariam submersos, mas até o que eu li no momento, não existem dados conclusivos de concheiros preservados submersos no litoral brasileiro, né.
Mas o que eu acho que é um dado muito interessante de pensar nessas variáveis, né, de nível do mar e sambaquis, é que demonstra que essas populações elas estavam realmente muito bem adaptadas à vida na costa. Isso ocorreu por muito tempo, e a gente vê que em algumas ilhas, né, paleoilhas, existem sítios, né, sambaquis, né, registros de que essas populações estavam ocupando espaços para além, né, da linha da costa. Então, acho que isso representa uma vida muito bem adaptada e a possibilidade de que realmente existiam, né, uma ocupação ainda anterior e que talvez existam sítios submersos, se é que eles estão preservados. Acho que é uma questão difícil de encontrar, né, de discutir. Então, como se preserva o material arqueológico no Sambaqui? Ele se preserva bem? No contexto arqueológico do Sambaquis, a gente, por exemplo, tem os ossos humanos, né, os ossos de fauna também, que são que eles preservam de uma boa maneira quando a gente compara eles a outros sítios, né, por exemplo, porque o carbonato de cálcio presente nas conchas, ela diminui a acidez do solo, né, o que deixa ele mais alcalino. Então, isso permite que os ossos fiquem mais preservados, né. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos materiais vegetais, né, nas cestarias ou nas madeiras e fibras, enfim, é mais difícil que esses materiais eles se preservem no contexto arqueológico. Então, só que a gente consegue recuperar algumas informações desse tipo de material. Por exemplo, as cestarias, né, os materiais feitos vegetais, a gente pode identificar através de análises microarqueológicas, de microvestígios, pelos sedimentos, se tinha algum desses tipos de materiais, né. Só que a gente tem também algumas exceções com esses materiais vegetais, que tem, por exemplo, no sítio Cubatão, em Joinville, em Santa Catarina, onde eles foram encontrados vestígios de estaca, de cesto, de amarrações, no sítio preservado. Isso acontece porque o sítio está próximo ao rio, né, então ele passou esse tempo com a base do sítio encharcada, e aí esses materiais que ficaram em contato com a água diretamente, eles ficaram preservados, né? Mas isso é um caso excepcional, né? Então a gente pode ter esse contexto que, né, continua encharcado ao longo do tempo e preservar, mas ao mesmo tempo tem sítios que não estão tão próximos assim a corpos de água e não vão preservar os materiais dessa forma. Só que a gente consegue identificar esse tipo de material de outra maneira, né? Que é olhando para o micro, né? Para análise mais pequena, né? Para os microvestígios. Bom, pessoal, para fechar a primeira parte da nossa entrevista, quero saber especificamente de você, Renata, que tem trabalhado mais com essa temática. Como é que era a biologia dessas pessoas, né? Porque muita gente se pergunta, as pessoas na pré-história, como é que elas se pareciam, né? Qual era o tamanho delas, a cor da pele, a cor dos olhos, tudo isso que as pessoas querem saber. Elas querem ter um rosto para essas pessoas que a gente hoje, na verdade, só tem os esqueletos, né? Então, de acordo com o que a gente sabe, né, dos esqueletos, quiçá de análise de DNA, enfim, o que a gente sabe da biologia dessas pessoas? Mas assim, o que a gente sabe sobre os sambaqueiros é que eles eram uma população robusta, né, uma população forte. A gente pode dizer que eles tinham ossos fortes, né, que no geral os indivíduos masculinos eles eram mais robustos que os indivíduos femininos, né. Então que esses indivíduos possuem algumas características que a gente observa no crânio, como por exemplo a protuberância mental, que é essa região do queixo, ou a glabela, a região da testa, né, ou protuberância occipital, que fica na parte anterior do crânio, é um pouco mais proeminente do que dos indivíduos femininos. Só que quando a gente... então, esses indivíduos femininos seriam mais delicados em relação aos masculinos. Porém, quando a gente compara os indivíduos femininos sambaqueiros com outras populações, esses indivíduos femininos também são robustos, né? Então, a gente tem aí uma população robusta, forte, e quando a gente... a questão da estatura, né, qual é o tamanho que eles tinham, algumas pesquisas feitas em coleções de remanescentes de esqueléticos revelam que eles tinham, em média, 1,50 m, 1,60 m de altura, por aí. Em geral, os homens mais altos e as mulheres mais baixas, né? A gente encontra nos sambaquis esqueletos de todas as idades, né? Desde bebês até indivíduos mais velhos, mas a gente tem
uma questão aí com a estimativa das idades é que, geralmente, a gente tende a rejuvenescer os indivíduos quando a gente analisa. Porque quando a gente analisa a época da morte, né, para indivíduos mais novos, mais jovens, a gente analisa isso de acordo com um amplo conjunto de características de ossos e dos dentes, né, e que faz as análises serem mais precisas. Já quando os indivíduos são mais velhos, a gente só consegue analisar a partir das alterações ósseas, porque a questão da erupção dos dentes, toda essa questão de desenvolvimento dos ossos já passou, né, já foi. Então, a gente só tem a parte das alterações ósseas para conseguir identificar ou estimar, na verdade, né? Nunca é um número exato, isso é difícil, mas a gente estima, e para indivíduos mais velhos é mais difícil de dar uma idade próxima. Então, às vezes, as coleções a gente tende a rejuvenescer as coleções, né? E aí, o que mais que a gente consegue identificar, analisando os ossos, para entender um pouco, né, desses grupos? As análises ósseas também faz a gente conseguir identificar algumas lesões sugestivas de atividades especializadas que eles tinham, como pescar, nadar, correr, se agachar ou ajoelhar, né? Que eram atividades do cotidiano que eles poderiam fazer frequentemente e que deixam marca nos ossos, né? Que a gente consegue identificar hoje. Além de que a gente também consegue observar pelos ossos algumas doenças, né? Consegue identificar algumas doenças. Tem pesquisas que conseguem analisar umas características do crânio que identifica se o indivíduo teve anemia em algum período da vida, por exemplo. Outras ainda conseguem identificar se a análise do conduto auditivo, né, no ouvido, se algum desses indivíduos têm tumores benignos, que a gente chama de exostose auditiva. Isso permite que a gente faça a inferência desses grupos como grupos que tinham constante contato com o mar, né? A gente comentou que eles tinham contato, a gente encontra sambaquis em ilhas, né? Então, eles tinham esse domínio, né, do mar, do ambiente aquático. Então, essas análises fazem a gente corroborar as pesquisas e os estudos que a gente faz. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias no site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais. Pense cada vez mais em fazer a extroversão do conhecimento, para a gente não ficar só na academia, que tudo que a gente, né, produz na academia que chegue ao grande público, né, porque só assim a gente consegue fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre a história delas e, consequentemente, elas preservem, né, ajudem a preservar e entender a importância dos sítios arqueológicos. Então, acho que, diante também dessa toda questão político-social que a gente está vivendo, é cada vez mais importante a gente mostrar como a ciência é importante para o grande público, né? Para que ela não fique só dentro da academia.